Pessoal, então, vamos lá. Trouxe aqui 2 exemplos nesta aula para vocês. Um de regra de 3, ainda com 3 colunas, e uma com 4. Isso mesmo. Mas eu acredito que vai dar para tirar as dúvidas, tá? Para entender. Na sala de aula a gente vai fazer mais exercício, talvez igual da aula de ontem, tá? Para ficar bem claro para vocês. Vamos lá. Para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias, são necessários 5 kg de arroz? Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Bom, vamos lá. Eu tenho 3 incógnitas. Pessoas, dias e comida. Então, 9 pessoas conseguem ser alimentadas por 25 dias com 5 kg de arroz. 15 pessoas conseguem ser alimentadas por 45 dias com quantos quilos de arroz? Bom, o primeiro passo é a gente interpretar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Analisando os dados, o que a gente percebe? Que A e C são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais pessoas eu tenho, mais eu preciso de arroz. Mais e mais, elas são diretamente proporcionais. Ok? Podemos também representar... Opa, não. B e C agora, né? A e B, então, são diretamente proporcionais. B e C são grandezas diretamente proporcionais. Porque quanto mais dias passam, mais arroz é necessário para alimentar as pessoas. Ok? Então, A e C são proporcionais e B e C são proporcionais. Então, eu tenho que todas são proporcionais. Podemos também representar essa relação através das setas, que eu falei no vídeo da aula passada. É legal você colocar a setinha, se para você for mais fácil de fazer essa análise. Então, por convenção, inserimos a seta para baixo na razão que contém a incógnita x. Como a proporcionalidade é direta entre C e as grandezas A e B, então a seta de cada grandeza tem o mesmo sentido de C. Lembra que eu falei? Para baixo, para cima, não importa. O importante é você conseguir entender a seta que você está colocando. Conseguir entender a lógica, a razão que tem por trás, se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Tá bom? Terceiro passo. Igualar a grandeza C ao produto da grandeza A e B. Como todas as grandezas são diretamente proporcionais a C, então a multiplicação das razões corresponde à razão da grandeza que tem incógnita x, certo? Se eu quero achar o x, eu tenho que multiplicar as outras duas que estão em função de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma barrinha, gente, aqui, ó. Uma barrinha aqui, uma barrinha aqui, uma barrinha aqui. Uma barrinha de divisão. Então, ficou 5 sobre x, né, igual a 25 sobre 45 vezes 9 vezes 15. Ok? Por quê? Essas estão na mesma coluna, essas estão na mesma coluna e essas estão na mesma coluna. E todas são diretamente proporcional. Então, eu não vou precisar inverter ninguém, porque não precisa, são proporcionais. Eu só inverto quando é inversamente proporcional. Lembra? Inversamente, eu inverto. Beleza. Então, gente, fazendo essa continha aqui, o que eu vou ter? 209 vezes 25, 225. 15 vezes 45, 675. Beleza? X passa para cá
multiplicando, 675 passa para cá, multiplicando, aí eu vou ter 225x igual a 5 vezes 675. X é igual a 5 vezes 675, 375. Dividido, multiplicando, passa dividindo. Dividindo por 225. X é igual a 15. Beleza? Próximo. O que nós temos aqui, gente? Um outro exercício. Esse é um pouco mais difícil, porque ele tem quatro colunas. Tá? Então, vamos ver como que faz ele aí. Vamos lá. Numa gráfica, existem 3 impressoras que trabalham 4 dias, 5 horas por dia e produzem 300 mil impressões. Uma máquina precisa fazer retirada para manutenção e as 2 máquinas restantes trabalham por 5 dias fazendo 6 horas diárias, quantas impressões serão produzidas? Então, gente, o primeiro passo é não se apavorar. É o primeiro passo, não é nem organizar as coisas, é não se apavorar, não apavora aí não. Vamos organizar os dados e aí vai ficar claro. Então, o que eu tenho? Eu tenho impressoras, dias, horas e produção. Coloca cada um debaixo do seu quadrado. Lembra daquela música? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Nossa, desenterrei essa, né? Prof. é velho. Então, coloca lá. Impressoras. 3, 2. Impressoras em dias, 4 e 5. Horas, 5 e 6. Produção, 300 mil e X, que é o que eu quero saber. Segundo passo. Interpretar qual é o tipo de proporcionalidade entre as grandezas. Devemos relacionar a grandeza que contém a incógnita com as demais grandezas, ou seja, aquela coluninha. Eu tenho aqui o X, eu tenho que relacionar ela com as outras. Ao observar os dados da questão, o que a gente percebe? A e B são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais impressoras trabalhando, maior a quantidade de impressões. B e D são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dias trabalhando, maior a quantidade de impressões. C e D são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais horas trabalhando, maior a quantidade de impressões. Podemos também representar essa relação através das setas. Por convenção, inserimos a seta abaixo na razão que contém a incógnita x. Como a grandeza A, B e C são diretamente proporcionais a D, então a seta de cada grandeza tem o mesmo sentido na seta em D. Beleza? Então, o que a gente tem, gente? A, B, C e D, resumidamente, são grandezas diretamente proporcionais, ok? Aí a gente tem aqui um resuminho de que elas são diretamente proporcionais, por causa dessa análise que a gente acabou de fazer. Mas a pergunta é, como eu vou relacionar a minha coluna, que tem o X, com as outras grandezas? Como é tudo diretamente proporcional, fica mais fácil a gente fazer essa relação, né, do que se fosse alguma inversamente proporcional. Vamos lá para o próximo passo. Então, gente, o próximo passo é igualar a grandeza D, que é aquela que eu quero achar, ao produto das grandezas A, B e C. Então, como todas as grandezas são diretamente proporcionais a D, então a multiplicação das suas razões correspondem à razão da grandeza que se tem a incógnita x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela coluninha que tem o x e vou igualar ela com a multiplicação de todas as colunas. Então, vamos voltar lá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar uma barrinha aqui, uma barrinha aqui, uma barrinha aqui e uma barrinha aqui. Essa aqui não é a minha coluna que eu estou procurando achar a minha incógnita? Então, eu vou pôr um igual aqui e eu vou multiplicar essas. 3 meios vai multiplicar 4 quintos, que vai multiplicar 5 sextos, que vai ser igual a 300 mil sobre x. Tá bom? Aí eu tenho isso aqui. Aí eu vou resolver normal. 300 mil sobre x é igual a 60 por 60, porque 3 vezes 4 vezes 5, 60.
2 vezes 5 vezes 6, 60. X está dividindo, passa, multiplicando. 60 está dividindo, passa, multiplicando. 60 vezes x é igual? 60 vezes 300 mil. 60 vezes x é igual? X é igual 18 milhões sobre 60. X é igual a 300 mil. Então, o que eu vou ter? Se duas máquinas trabalharem 5 horas por 6 dias, o número de impressões não será afetado. Continuarão produzindo 300 mil. Ou seja, eu posso diminuir a impressora, o número de impressoras, aumentando o número de horas, sem atrapalhar o número de impressões que estão sendo produzidas por dia. Não vou estar atrapalhando o meu fluxo. Beleza? Olha que legal, né? E eu tenho certeza que foi muito mais fácil do que você achou que seria, não é mesmo? Então agora a gente vai encerrar por aqui e aí a gente vai entrar num próximo conteúdo, tá bom? Então vamos lá.